Liberdade energética acontece quando alinhamos o corpo, a mente e espírito, eles trabalham juntos em harmonia. Esse é o segredo para viver uma vida mais leve, produtiva e plena. Olá, seja bem-vinda. Eu sou a Carol Silva Vergara. Nessa série sobre alta performance energética, você vai descobrir como explorar esses três pilares e entender como pequenos ajustes podem transformar a sua energia. E no episódio de hoje, nós vamos entender um pouco mais quando nós pensamos em liberdade energética, muitas vezes nós olhamos apenas para um aspecto da nossa vida, né? Como o corpo ou o mental. Mas a verdadeira transformação só acontece quando a gente equilibra esses três pilares essenciais, que é o corpo, mente e espírito. E hoje você vai descobrir como fortalecer cada um desses pilares e integrá-los para que você possa viver com mais alegria, com mais propósito e com mais equilíbrio. Então, para a gente já começar a aula de hoje, a gente vai começar pelo primeiro pilar, que é qual? O corpo, né? O corpo é a base energética de tudo, né? O corpo é nosso reservatório físico de energia, né? Eu sempre falo isso, e se você está acompanhando as séries, você vai lembrar de eu falando muito sobre isso, que de nada vale na nossa vida a gente ter dinheiro, ter energia, mas não ter um corpo que te proporcione você desfrutar, né? Porque se você não tem energia, você não tem energia, tem dinheiro, de nada vale, seu corpo não vai acompanhar o que você quer fazer. Então, o primeiro pilar é o corpo, porque é a base de tudo e é fundamental para que a gente entenda isso. O corpo é a base de tudo, ele que sustenta a nossa energia no mundo físico, não é verdade? Então, quando ele está enfraquecido, está negligenciado, ele limita nosso desempenho, né? Em todas as áreas. Então, o que é negligenciar? Eu não manter uma rotina de atividade física regularmente. Carol, tem que fazer todo dia? Não, mas você precisa ter, pelo menos eu indico para você fazer no mínimo 2 vezes na semana. O ideal seria você manter no mínimo de 3 a 4, mas é você entender que você precisa colocar seu corpo em movimento. Lembra, o corpo, nós estamos aqui para nos movimentar. Quando a gente está sem entrar em movimento na nossa vida, a gente anda com a vida fica parada, ela fica estagnada. Então, o negligenciar o corpo entra eu colocar meu corpo em movimento, eu cuidar do meu sono, ter um sono revigorante, cuidar da minha hidratação, cuidar da minha alimentação. Então aqui entra a base da parte do corpo, do pilar do corpo. Eu já falei muito sobre isso em outras aulas, tá? Hoje é só para a gente entender como fazer essa integração. E no meu método, né, no meu método AP4, eu aprofundo todo esse conhecimento de forma muito personalizada e prática para que você entenda como fazer as mudanças de chaves mais rápido e mais potente na sua vida, né? Como você pode estruturar a tua rotina de atividade física. Eu falo isso porque além de eu treinar as pessoas no campo mental, eu treino também as pessoas no campo físico. Então, por isso que é tão potente quando você vem fazer, né, a mentoria personalizada comigo. Por quê? Porque eu vou na raiz do seu problema, eu vou exatamente no foco, na solução daquilo que você precisa para você. Entender sobre a parte nutricional de forma eficiente, né, que é colocar alimentos ricos para elevar a tua energia, para elevar a tua vibração, né, e suprir tudo aquilo que você está em déficit. Isso é muito importante, né? Entender como construir de fato uma rotina noturna que potencialize você para o seu dia a dia, para a sua semana, para o seu mês, para o seu semestre, para o seu ano, para que você realmente consiga alcançar de fato o que você quer. Isso daqui, da rotina do sono, é uma das grandes causas de desgastes, né, que eu vejo muitos clientes que vêm para mim, eles estão com sono completamente desregulados, eles não têm uma rotina que te traga potenciais para o seu dia, né? Então, uma rotina produtiva no sentido não de produzir mais na noite, mas de produzir mais no outro dia. Então, se eu não entendo que meu dia não começa hoje, ele começa ontem,
porque a forma como eu acordo tem a ver com a forma que eu fui dormir. Tudo influencia. Então, não é o que eu faço agora, mas é o que eu fiz ontem que está reverberando ainda hoje em mim. Entende? Esses são ajustes que eu faço muito dentro do meu método AP4, tá? De forma personalizada, né? E aí, qual que é o segundo pilar? É o mental, né? Porque a mente é o centro de comando, né? A mente é o que direciona e organiza a nossa energia, nossas ações. A mente a mente é o que faz a gente perceber, né? Que faz você perceber como que está a sua energia. Porque lembra, você é uma pessoa que pensa e sente, e você vai tomar decisões, vai ter ações a partir daquilo como você compreendeu o que você sentiu, o que você pensou. Eu falei muito isso em outras aulas também, lembra? Então, pensamentos confusos ou negativos, eles drenam sua energia, né? E limitam suas ações, enquanto uma mentalidade fortalecida aumenta sua eficiência, potencializa os resultados que você quer. Então, o mental, ele que vai dar a direção da sua vida. Não quer dizer que ele é o pilar principal. Você viu o que eu estou trazendo? O pilar é a base os três pilares é a base da construção: corpo, mente e espírito. Sem um, fica como se fosse aquela cadeira manca, aquela mesa manca, faltando um pé. Então é fundamental a gente entender isso, que a gente vai ter que reprogramar a nossa mente, a gente vai ter que entender quais são as crenças limitantes que estão limitando a gente de avançar na vida. Será que eu estou com falta de permissão? Será que eu estou com falta de merecimento? Será que eu estou com falta de disposição? Será que eu estou com falta de capacidade? Aqui são só alguns pilares das crenças mais potentes que estão pegando, que não está permitindo que você avance um pouco mais. E isso eu aprofundo tudo dentro do método, tá? Mas aqui eu estou trazendo para você entender que tem uma causa raiz de uma situação, de um problema. Quando a gente não consegue avançar em uma área da nossa vida, não consegue desenvolver, não é o acaso, né? O acaso não existe. Tem alguma informação que você ainda não tornou consciente, você talvez não soube como aplicar, que faz com que você não consiga avançar. Então, a única certeza é, se eu ainda não cheguei aonde eu quero, é porque eu ainda não acessei uma informação que eu preciso para que eu chegue aonde eu preciso chegar, tá? Então, escolher as afirmações positivas, que é você cultivar, lembra, afirmações são um conjunto de palavras que acionam comportamentos que têm a ver com o campo vibracional dentro da gente. Então, quando eu mantro, quando eu declaro, quando eu afirmo para mim, vou dar um exemplo, minha mente está clara e focada no que importa. O que eu estou dando comando para minha mente e para as minhas emoções? Que eu tenho clareza, que eu tenho foco e que eu estou priorizando aquilo que importa para mim. Você repetir essa afirmação, essa declaração 3 vezes no seu dia já vai te ajudar muito para te dar clareza, para te dar poder, para você entender. Opa, peraí, é verdade. Quando eu comecei a falar essas afirmações, eu estava no campo vibracional muito mais baixo. Eu comecei a falar, eu aumentei minha energia, meu campo vibracional. Então, opa, isso aqui é potente, isso aqui é bom. Você vai começar a entender e vai começar a deixar ir o que não cabe mais. Lembra? Para a gente subir uma montanha, né? Eu dou o exemplo muito da metáfora de picos e vales, né? A nossa jornada na vida, ela é formada de picos e vales, ou, né, a roda da fortuna, né, a carta do tarô, que são ciclos, né? Como a lei do plantio e da colheita. Então, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, a gente de fato vai ter uma colheita. Todo movimento na nossa vida, eles vai ter altos e baixos. Mas quando a gente começa a amadurecer, tornar mais consciente as informações, ter mais autoconhecimento sobre quem nós somos e para onde a gente quer ir, a jornada começa a ficar mais leve. Então, para você subir uma montanha, você vai ter que esvaziar a mochila. Não dá para subir com uma mala de rodinha. Você vai ter que ir somente com uma mochila, talvez de 5 quilos, talvez de 6 ou 8 quilos no máximo. Então, você concorda que você não tem como levar todo mundo ou todas as coisas? Metaforicamente falando, no sentido, não dá para todo mundo ir com você. Talvez você vai ter que ir para depois ajudar outras pessoas a ir.
E isso também tem a ver com toda a sua parte de jornada, tá? E aí, qual que é o terceiro pilar? É o espiritual, né? Que é a conexão com o nosso propósito. Tem tudo a ver. Para você escalar uma montanha, a gente escala sozinho, a gente não tem como ir com todo mundo, porque nem todo mundo quer escalar aquela montanha. Tem gente que quer escalar outras montanhas, então não tem como. O espírito é o que dá significado às nossas ações e conecta a gente ao nosso propósito maior. Então, Carol, qual que é meu propósito? O seu propósito é viver bem, é viver com equilíbrio, é viver com harmonia, é ser feliz, é viver na abundância. Só que a gente vem de uma reprogramação da escassez por N situações que a gente viveu no passado. Só que a gente não pode mais continuar culpando os nossos erros, as nossas falhas ou o fato da gente ainda não estar onde a gente está porque alguém nos impediu, porque o meu pai, minha mãe, porque tal pessoa me prejudicou. Não, você precisa assumir o comando, você precisa assumir a responsabilidade de encarar que você talvez vai ter que fazer coisas que você ainda não fez até hoje, talvez você vai ter que parar de fazer coisas que você ainda insiste em fazer, que não estão te levando ao resultado que você quer. E o propósito é você viver a sua vida. Só que nesse equilíbrio, com harmonia, com leveza, com. Quer dizer que você não vai ter que fazer esforço? Não, você vai ter que fazer esforço. Só que eu sempre falo muito, e se você é minha cliente, você vai lembrar disso, que é assim, a vida dá trabalho, mas é qual trabalho eu quero ter? O trabalho de construir meu sonho ou o trabalho de ficar apagando fogo? Porque quando a gente não vive nosso propósito, que é viver a nossa vida de fato, pagar o preço para construir aquilo de fato que está dentro do seu coração, que a tua alma deseja de verdade, a gente vai ficar correndo atrás do rabo, a gente vai ficar correndo como os ratinhos dentro da ratoeira. Então, aqui começa a entrar. E o propósito é você estar em alinhamento com a parte espiritual, porque o campo invisível, ele é 90% da nossa vida, no nosso dia a dia. Para e pensa, você não tem controle de tudo, mas você precisa aprender a controlar você internamente. Aqui é a grande sacada. Então, por que que é importante a parte espiritual? A parte espiritual. O propósito é o que move a gente para frente, na verdade. O propósito é o que move a gente para tudo. Quantas pessoas eu atendo aqui nas mentorias que ganham super bem, tão chegaram, conquistaram o que queria, só que estão infelizes. Por quê? Porque faltou a essência espiritual, faltou o porquê que aquilo tudo valeu a pena. Porque às vezes você até conquista o que você quer materialmente, mas se não tem significado aquilo para você, é só mais uma casa, só mais um apartamento, só mais um carro, ou só mais uma conquista banal, entendeu? Só mais uma roupa, só mais um computador. E é isso que não sustenta nosso campo, nosso campo espiritual. Por quê? Porque a gente está aqui nessa jornada para ter coisas materiais, óbvio, para ter prosperidade e abundância com a máxima certeza. Mas tem que estar em alinhamento com a parte espiritual. Por quê? Porque senão a vida para de fazer sentido. Não é as coisas materiais que dão sentido à nossa vida, mas é o que eu tenho como significado, aquilo que eu desejo realizar para mim, porque aí preenche a minha alma, tá bom? Então o espírito é a fonte de energia vital do nosso propósito, né? Ele que dá significado às nossas ações, conecta você a algo muito maior, tudo que eu falei. Quando você está espiritualmente alinhado, tudo flui com mais leveza, com mais fluidez. Por quê? Porque eu tô fazendo aquilo porque eu sei que aquilo é o que a minha alma pede para eu fazer. A minha alma pede para eu ganhar dinheiro para eu poder comprar uma casa X, que o meu sonho sempre foi fazer isso. Então você segue. Mas não é porque você quer ter algo para mostrar para alguém ou para deixar de herança porque aquilo é o seu legado. O seu legado não é deixar herança, o seu legado é você deixar o melhor que você pode ser para as pessoas, inspirando elas, trazendo os valores e princípios de uma vida próspera verdadeiramente. E isso é o maior legado, é ajudar as pessoas contribuindo para que elas aprendam como fazer na jornada delas. Isso é o maior legado. Então, reservar esses momentos para você ter práticas espirituais, que pode ser uma oração, pode ser um mantra, pode ser contemplar a natureza, uma meditação guiada. Manter essa rotina espiritual é fundamental para que você consiga integrar
os 3 pilares, lembra corpo, mente e espírito, né? Cultivar a gratidão e reconhecer as bênçãos na sua vida diariamente é fundamental. Todas as pessoas que conquistaram o que conquistar e são felizes e prósperas verdadeiramente, elas são porque elas cultivam uma coisa em comum, que é o exercício da gratidão. É o exercício de ser grato por ela, pelo universo, por tudo aquilo que ela já tem, por tudo aquilo que ela recebe diariamente como bênção, que são pessoas, oportunidades, situações, são N coisas. Então, cultivar a gratidão de forma genuína é fundamental. Buscar, né, atividades que ressoem com o seu propósito, ou quem você é. Pode ser aqui, ó, nessa aula, pode ser vídeos, pode ser livros, pode ser podcast, pode ser estudo que expandem a sua conexão espiritual. Ao invés de ficar gastando o seu tempo, sua energia, perdendo o seu tempo, sua energia e seu dinheiro, olhando a vida das pessoas, olhando a vida do vizinho, olhando coisas que não acrescentem a você, busque se aprofundar na parte espiritual, busque estudos, vídeos, pessoas, conexões, pessoas que agreguem valor àquilo que você busca. Eu garanto a você que a sua vida vai se transformar. Né? Reservar momentos diários para praticar essa parte espiritual. Eu falei muito na aula anterior, se eu não me engano, sobre desconstruir como a gente pode se conectar com a parte espiritual. Eu sempre me conectei conversando, como se Deus estivesse do meu lado. Eu converso assim com os meus mentores espirituais. Por quê? Porque eu sei que eles estão aqui. Se eu olhar, eu sei que eu tenho um na minha frente, um atrás de mim, um do meu lado direito, um do meu lado esquerdo. Eles estão fazendo uma egrégora espiritual para que eu transmita essa informação para você. Eu acredito nisso. E é assim que eu fui construindo a minha jornada, é assim que eu fui construindo prosperidade emocional e prosperidade material. Por quê? Porque eu, de fato, na minha mão, né, com a minha inteligência limitada, eu não consigo tudo sozinha. Eu preciso me aliar a coisas que eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. Que aí entra Deus, né? Que Deus é o todo está em mim. E se Deus está em mim, eu estou no todo. Então tudo está interligado. Nós somos seres interligados. A gente não está sozinho e ninguém está sozinho. Quando eu começo a compreender esse emaranhado da vida, as coisas fluem com mais naturalidade, porque eu começo a perceber, nossa, aquela pessoa fez isso e agiu assim comigo. Tem a ver com alguma informação que o universo quer me trazer. Talvez um aprendizado para você fazer mais tal coisa, para você parar de fazer tal coisa para aquela pessoa, mas tem um significado. E é aqui que você precisa entender. Se a gente está na vida para evoluir, para entender o nosso caminho, a gente precisa entender como entender os sinais. Lembra? A espiritualidade, ela vai se comunicar com a gente por sinais. A espiritualidade não tem como falar com a gente como um amigo, mas ele vai mandar sinais que são através de uma aula, através de uma pessoa, através de uma mensagem, através de uma ligação, através de N formas, mas vai chegar, se você pedir, né? Então, para a gente entender assim, por que que isso importa tanto para mim? Por que que isso está acontecendo? É o caminho. Minha gata aqui, desculpa, ela chegou. Então, como que a gente pode integrar isso de forma ainda mais prática depois de tudo que eu falei? A gente entender no período da manhã, o que que você pode fazer? Quando você estiver dormindo ainda na sua cama, dormindo não, né? Quando você estiver na sua cama e acordou, por um minutinho, respira e começa a repassar o seu dia agradecendo como foi o dia anterior. Vai repassando, agradecendo cada bênção que você recebeu e começa a agradecer também pela bênção do dia que está começando. Começa a agradecer por tudo que vier no seu coração, talvez pela sua cama, pelo seu café da manhã, pela pessoa que mora com você, pelo seu trabalho, pelos seus clientes, pela oportunidade, não sei. Mas vai pensando em tudo aquilo, pela resposta que você vai receber. No período da tarde, eu fazer uma pausa consciente, eu respirar, afirmar algo para mim que eleve a minha vibração, que eu percebi que ela deu uma queda, e à noite eu trazer reflexão, né, sobre o propósito do dia. Meu dia foi bom? Eu terminei meu dia finalizando tudo aquilo que era importante para mim, que era significativo. Eu dei mais um passo na direção do caminho que eu escolhi para mim.
Então, quando a gente começa a alinhar esses pilares, né, e os períodos, a gente começa a ganhar potência e força. Por quê? Porque você está em alinhamento com a parte espiritual. Eles não têm como se comunicar com você se você não faz a sua parte. O que é fazer a sua parte? Se comunicar, entender os sinais e fazer o movimento que tem que fazer. Então, eu quero que você pare e pense agora e pense em qual prática que você pode começar imediatamente. Qual desses pilares você precisa colocar mais foco e energia para melhorar? O quais desses pilares? São dois? São os três? São um só? E comece imediatamente. E aí, pensando em tudo isso, o que você vai perceber? Quais são os benefícios da liberdade energética, né? Qual que é o impacto que você vai sentir muito rápido na sua vida? Diminuição do estresse. Você vai perceber o seu estresse vai diminuir muito, dores pelo corpo, vai diminuir drasticamente se você fica muito resfriado, se você vive cansado, isso vai diminuir drasticamente. Você vai perceber que você vai melhorar teu foco, tua produtividade. Por quê? Porque você vai ter clareza mental, o teu foco vai estar direcionado para aquilo que importa, para aquilo que tem significado para você. E a produtividade, ela vai ser focada em fazer o que precisa ser feito e deixar de fazer o que só gasta seu tempo e sua energia. Você vai estar sentindo uma sensação de paz, de plenitude, de gratidão. Por quê? Porque a cada dia você está alinhado com quem você é, para onde você está indo. Então você vai perceber que essa paz interior ela vai estar permanecendo mais na sua vida. Por quê? Porque você está alinhando os três pilares mais importantes. E aí eu vou compartilhar com você agora uma história de uma cliente que foi muito legal. Quando ela veio para mim na mentoria, ela estava com a vida de pernas pro ar, sabe? Todas as áreas dela ela estava estava cansada da carreira dela, tinha terminado um relacionamento, então assim, a vida dela estava de pernas pro ar, ó, concorda? Campo relacional, relacionamento, familiar também e campo profissional. Então a vida estava de pernas pro ar. Depois que ela começou na mentoria, eu comecei a alinhar com ela esses pilares, ela começou a prosperar mais, não só financeiramente, ela melhorou as relações dentro do casamento, dentro da parte relacional na família. Por quê? Porque, lembra, se a gente não alinha os pilares, a nossa vida não é um pilar só. A nossa vida não é só um campo, é todo esse emaranhado de informação. Só que se eu não torno consciente que é assim que a vida é assim que eu construo prosperidade de fato, a vida deixa de fazer sentido, eu fico correndo atrás do rabo, né? Então, quando o corpo, a mente e o espírito eles estão alinhados, você sente a verdadeira liberdade energética. Por quê? Tua energia está fluindo, você está feliz, você está contente, você está vendo as coisas prosperarem, as coisas acontecerem na sua vida, mas de forma mais leve, sem tanto esforço. Lembra, esforço você vai ter que fazer. Colocar a mão na massa você vai ter que fazer, mas não aquela sobrecarga absurda, né? Uma vida onde as suas escolhas, ações, os seus sentimentos fluem de forma mais harmoniosa e potente. Esse é o sentido da alta performance energética. O equilíbrio entre o corpo, mente e espírito não precisa ser complicado. Você viu que desde que eu comecei a série, eu descompliquei o que é alta performance e o que é alta performance energética. Alta performance energética é o upgrade da alta performance. Por quê? Porque ela alinha as nossas 4 áreas mais importantes. Lembra? Físico, emocional, mental e espiritual. Sem esse alinhamento não vai. E o pilar, quais são os 3 pilares? Corpo, mente e espírito. Então precisa existir isso. Então pequenos passos podem gerar e geram grandes transformações. A gente só precisa entender e começar. E aí eu quero já perguntar para você qual escolha você vai começar hoje, qual escolha você vai começar já na sua vida. Então, corpo, mente e espírito não são áreas isoladas. Lembra disso? Eu falo muito sobre isso. É tudo interligado. Quando eu separo, é onde as coisas começam a dar errado. Elas estão interligadas o tempo inteiro. Quando você fortalece e alinha esses 3 pilares que a gente acabou de falar, corpo, mente e espírito, você alcança a verdadeira liberdade energética, a capacidade de viver em equilíbrio, clareza e propósito. Esse é um alinhamento que permite uma vida mais leve, produtiva e sem sobrecarga. E aí, na minha mentoria, eu trabalho junto com você exatamente para você criar esse sistema de equilíbrio com esses 3 pilares e você indo no seu ritmo.
porque eu faço encontro a cada 15 dias. Só que tem pessoas que precisam, às vezes, de um pouquinho mais de tempo, então eu faço essa adaptação para essa pessoa. Então, eu estou aqui para te ajudar, para você viver com mais liberdade energética. Se você quiser minha ajuda, meu acompanhamento de perto com você, basta você clicar no link aqui abaixo para você agendar a sua transformação comigo. E aí, agora eu já quero te pedir, né? Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para você não perder toda essa jornada. Curte e compartilha com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo e assim a gente propaga o bem nunca para, tá bom? Depois comenta aqui abaixo qual é a ação, o que você vai escolher para você, me deixa saber como que está sendo essa série para você, que isso me ajuda a te ajudar ainda mais. Beijo no grande no seu coração, te vejo no nosso próximo episódio.